Hoje nós vamos tratar um tema assim, que muitas vezes as pessoas não gostam nem de tocar no assunto. Nós vamos falar sobre a morte. Queremos entender como que o homem lida com a morte. E também refletir sobre o que é a morte, segundo a palavra de Deus, e o que acontece após a morte dentro da visão do cristianismo. Será que morreu, acabou? Será que morreu, você reencarna? Morreu, você vai para o céu, vai para o inferno? Será que existe purgatório? São algumas questões que nós vamos refletir aqui hoje. E também por que nós temos tanto medo da morte, temos tanta dificuldade de lidar com a morte, por que nós temos essa estranha relação com a morte. E para isso, estamos aqui com o Dream Team do Carisma, não é isso? O Dream Team, time dos sonhos. Time dos sonhos do Carisma. É o time dos sonhos. Vai para o inferno? Será que existe? Também são pastores da mocidade, colegas, amigos. É um prazer estar com vocês aqui. Pastor Leandro Almeida, pastor Vinícius Zulato, pastor Gustavo Poubel. E aí, pastor Gustavo, a morte, o que é a morte? É o começo, é o fim, é o meio? Uma passagem? Uma passagem. O que a Bíblia fala a respeito da morte? Por filosofias, nós teríamos muitas definições, né? Mas, na verdade, a morte ela deve começar num ponto de princípio, né? A ótica que se vê. Porque se a gente acreditar, entender que na criação Deus fez o homem para viver e não para morrer, então a morte ela entra no mundo através do pecado. O salário do pecado é a morte, né? Romanos capítulo 5, a partir do versículo 14, diz que o pecado entrou e a morte entrou pelo pecado, né? Pior, a morte reinou através do pecado. Então essa morte que nos separou de Deus, né? Que separou a humanidade de Deus, primeiro espiritualmente, depois no seu âmbito físico também, a morte começou ali. Então seria um término da vida feita, criada por Deus, doada por Deus. O que está querendo dizer é que a morte seria uma consequência da queda do homem? Pegando esse primeiro ponto de princípio, sim. Eu acho que é uma definição até que talvez você poderia trazer de uma forma mais clara para nós. O que é morte? Eu tenho essa visão. Eu tenho que a morte ela surgiu a partir do momento que o homem se desligou de Deus, né? E aí, então, ele criou um caminho de afastamento do Senhor. E a morte seria o ápice desse afastamento do Senhor, né? Agora, com a vinda de Cristo, então, ele criou um caminho de volta, né? Cristo, ele nos permite experimentar a vida de novo. Então, é possível, inclusive, a pessoa estar viva, mas, ao mesmo tempo, ela está morta. É por isso que o ponto de vista é muito importante. Porque se eu começo do ponto de vista da criação, eu tenho que entender que Deus criou o homem, né? Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Algo que daria vida ao homem durante toda a sua existência. E o homem foi feito alma vivente, quer dizer, o homem, sendo esse ser integral, maravilhoso, mas ele tem um fôlego de vida que vai gerar vida do doador da vida, que é Deus. E, de repente, algo acontece na sua trajetória, a gente não tem outro texto bíblico para dizer que existiria morte antes. Precisava definir, então. Morte física ou morte espiritual? Antes de que a gente quer tratar, né? Então vamos botar a ordem nesse bate-papo. Porque senão... Bota a ordem na sua cozinha aí, Richard. Senão fica muito complicado, porque, vamos supor... Então vamos explicar as duas para o telespectador? O que é a morte física, no contexto bíblico, e a morte espiritual? Vinícius puxou, então... Tem para mim que morte espiritual é esse estado de pecado que o homem se encontra separado de Deus. E a morte física é esse separar da vida, né? Quando o espírito deixa o corpo, então a pessoa... Acabou a respiração. Isso, a pessoa morre. Né? A Bíblia trata... Desligou os aparelhos, isso. O legista deu causa à morte. Eu acho importante definir isso, porque vamos supor, nós estamos falando aqui que uma pessoa pode estar viva e ao mesmo tempo estar morta. Mas como essa pessoa só vai achar que é um zumbi, né? Não é um zumbi. Mas é uma pessoa que apesar de estar vivendo, está nesse estágio de vida separada de Deus, ou seja, de morte espiritual, portanto, não experimenta da vida de forma plena como Deus planejou desde o princípio para o homem. Mas ajudando mas já entrando nessa definição que a morte entrou pelo pecado. Gênesis capítulo 3 é muito claro da definição, da primeira citação de morte. Ela começa ali em Gênesis capítulo 3. Né? Eva dá ouvido a Satanás, ela come da árvore do conhecimento do bem e do mal que seria proibido. Deus diz, certamente o dia que o comeres morrerás.
Adão também come e eles começam a experimentar a morte. Aí a gente entende biblicamente que a primeira morte que eles experimentam é essa morte espiritual, né? A sua vida espiritual está separada de Deus. Morte também é uma outra definição teológica, que não é aniquilação ali apenas. Não é simplesmente um balão que estourou e deixou de existir, mas é uma separação. O pecado vem ser um separador entre Deus e o homem. Então o homem vai ser morto diante de Deus, quer dizer, ele vai experimentar a morte, a separação de Deus. Vai experimentar tudo, por isso vai experimentar tudo aquilo que deriva da morte. A gente quebra um pouco do pensamento existencialista, né? Que é aquela questão de que a vida está para essa vida e acabou, não existe mais. Então... É que a existência ela depende do pensamento, isso, né? E aí o parente começa a experimentar o que Deus experimentou na queda do homem no sentido de pecado. Eu imagino que se Deus tem a comunhão e a vida de Adão e Eva intensa ligados com ele, era uma alegria, era uma felicidade, era uma certeza de estar juntos o tempo inteiro. E de repente houve um pecado, quer dizer, Deus sente com a morte espiritual do homem. Aí nós vamos entender isso nas nossas vidas. Quando você perde alguém querido, alguém que você ama, alguém que você tem comunhão, alguém que você compartilhou a sua vida, há uma dor muito grande. Eu acredito que essa dor é uma expressão daquilo que Deus sentiu e sente quando uma pessoa se separa dele com relação ao pecado. Mas, dizendo de origem, né, de Gênesis, eu acredito que é por isso que nos dói muito quando a gente perde alguém. A gente é desligado daquela pessoa, né? A morte é esse desligamento, é muito ruim, por mais doloroso. que tenhamos certeza que as pessoas vão morrer um dia, né, a gente nunca está preparado para esse momento, né? A coisa mais certa da vida, diz o pastor Márcio, é a morte. E a mais incerta é o dia que vai acontecer. É o dia que ela irá acontecer. O dia que ela irá acontecer. A gente vê isso. Semana passada eu fui fazer um velório da mãe de uma das nossas jovens, né? E a gente percebe ali as pessoas tendo exatamente esse sentimento que o pastor Gustavo falou, a perda da comunhão acabou ali, né? Não tem essa reciprocidade mais, é o corpo que está ali, já morreu, já foi, não tem mais isso, e as pessoas às vezes desesperam porque estavam acostumadas a conviver com a pessoa e acabou. De repente, não é assim uma transição, vamos colocar assim, gente, eu estou morrendo, né, por mais que esteja no hospital, enfim, né, mas você não vai se preparar, vou me preparar porque... Morte é uma colheita, né? Morte é algo súbito, a morte é algo violento, né? Exatamente, é algo violento que a gente não está preparado para isso. É tão perceptível no ser humano que o ser humano deseja viver. Cada vez mais o ser humano luta pela vida, ele deseja a vida. O avanço da tecnologia... Sim, se investe para prolongar a exatamente, o avanço da tecnologia e as medidas que vão sendo tomadas, né? E hoje, cada vez mais, as pessoas desejam a juventude e não envelhecer. Isso nada mais é do que... desejo de vida. Um desejo pela vida, né? Uma vontade pela vida. E Eclesiastes, o escritor diz para nós que Deus cria o homem e ele planta no coração do homem esse desejo pela eternidade. É algo de Deus em nós que nos... Esse anseio por aquilo que é eterno, por aquilo que está para além desse pequeno tempo que nós passamos aqui. Né? Agora, interessante que o pastor Leandro também falou sobre, né, de contemplar alguém perdendo um ente querido. Isso tem na nossa vida pastoral, né? A gente tem uma das atividades que não é tão prazerosa, mas é algo muito corriqueiro para nós, as vezes que nós vamos a um velório, as pessoas que nós acompanhamos, o momento do velório. Às vezes a gente conhece a pessoa que faleceu e vai chorar junto, se compadecer. Às vezes muitas vezes nós nem conhecemos tão bem, nós conhecemos às vezes os familiares. E como é interessante não no bom sentido, né, mas para entender, como que as famílias e as pessoas reagem de forma diferente à morte de alguém que gosta muito. Uma coisa é você ver uma pessoa que estava no hospital durante muito tempo, e ela falece, quer dizer, há uma reação, ainda que seja trágica, mas há um tipo de reação. A outra é quando um pai perde um filho, que a gente não consegue mensurar uma coisa dessa. A outra é quando uma esposa perde um marido, quer dizer, existem várias reações dentro daquele estado de luto, dentro daquele momento onde foi arrancado. E existem momentos também no velório que são fortíssimos, né? Que é aquele momento do caixão, de estar ali ao lado do caixão, que parece uma despedida. Eu sempre me chama a atenção quando geralmente a gente acaba de dar as considerações, deixar aquela palavra de consolo e oramos. Aquele momento onde os funcionários do lugar, eles vêm pegar o caixão. Aquele ali é um momento de muito pranto e muito choro.
E exatamente o outro momento é a hora que vai enterrar. Começa a jogar a terra ali, né? Parece que está arrancando um pedaço das pessoas que estão ali, né? Porque a maioria das pessoas tem aquela sensação de que a vida se encerrou ali, né? De que aquela pessoa... Foi o ponto final, isso, né? acabou e a vida se encerrou ali. E essa falta de esperança, né? Gerada exatamente pelo imediatismo e até mesmo por um pouco do pensamento existencialista e tudo mais, faz com que a pessoa acabou, nunca mais eu vou ver, eu nunca mais vou ter contato, e nunca mais isso, nunca mais aquilo, e a pessoa então entra no estado de desespero. E talvez total. Até entra essa questão da esperança. Né? Puxa vida, fulano fez tanto. Eu tinha mais coisa para falar. E foi dado um ponto final. Foi dado um ponto final na vida dele, sem essa questão da esperança. Eu passei por isso, não nesse sentido de perder a esperança completamente, mas a minha família nós passamos por isso, né? Quase 10 anos atrás, meu pai tinha 38 anos de idade e ele estava voltando para casa. Meu pai era extremamente saudável, não tinha nenhum tipo de vício, não tinha nenhuma enfermidade agressiva que possibilitasse a ele um quadro de morte, mas ele sofre um acidente e ele vem a óbito, instantaneamente, né? Algo muito abrupto. E aí a notícia chega e, né, eu com planos de vir para Belo Horizonte e tudo mais, então foi uma coisa assim muito, né, e para nós que já temos o Senhor e temos a esperança do porvir, né, por causa da manifestação do Senhor e tudo mais, já é um choque, né, já é um choque violentíssimo. Eu fico imaginando para uma pessoa que está de frente e não tem essa perspectiva. E ela não tem essa perspectiva. Né? E é interessante também entender, como na testemunha do pastor Vinícius, que é um crente com esperança de Deus, entender que o choque da morte é algo natural. Todo ser humano, diante da morte, ele se choca, ele sofre, ele tem um sentimento de perda muito grande. Esse consolo que nós temos no cristianismo é algo sobrenatural, é algo que vem de Deus, é algo além. E acho que, quer dizer, com certeza, não existe outro lugar que a gente pode buscar tanto conselho e se falar tanto de morte e pós-morte, consolo de morte, momento de morte do que a própria Bíblia. A Bíblia trata muito isso. Mas é interessante entender isso. É algo sobrenatural, porque o natural, a morte, ela agride, ela fere, ela machuca, ela deixa de luto, ela desesperança, né? Traz uma desesperança no coração. Eu acho interessante que, assim, a gente lê muitos relatos no Evangelho, muitos, são 4 evangelhos escritos simplesmente para narrar para nós a história, a vida do nosso Senhor Jesus. Mas no capítulo 11 de João, a Bíblia diz que frente à morte de uma pessoa a quem Jesus amava, porque o texto faz questão de começar dizendo para nós que Jesus amava Lázaro e as suas irmãs, a Bíblia diz que Jesus, frente ao túmulo de Lázaro, ele chorou. Ele chorou. Ressuscitar Lázaro. E ele iria ressuscitar Lázaro. Então, mesmo assim, ele chorou. Ele chorou. Então você percebe que o quadro da morte é algo tão doloroso que o próprio Jesus, mesmo sabendo o que estava para lhe fazer, frente à dor e ao sofrimento dos demais, de luto. Ele chorou. Ele chorou. Então, assim, foi um momento de muita dor para nós, né? Como família, minha mãe, meu irmão, nós choramos muito, mas o que consola o nosso coração é exatamente essa esperança que temos, né? Esperança essa que Paulo escreve aos Tessalonicenses, na sua primeira carta e segunda carta. Né? O Richard fala que os irmãos mal entenderam, eles entenderam tão mal a primeira que Paulo teve que escrever a segunda.